colocar para gravar na nuvem, né? Depois. Isso. Eu consegui colocar pro meu computador aqui, Conseguiu? mas qualquer coisa você conseguir depois também. Só Já está tem um gravando. cachorrinho aqui que eu não tenho. Alguém sabe como é que tira ele aí, gente? Eu não tenho a mínima ideia como é que eu coloquei esse cachorrinho aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma opção. Sumir com cachorro. É, enfim, se não- vai ficar aí da próxima a gente ficar na gravação e depois a gente tira para a próxima. Mas muito bem, vamos lá então. É, eu sou um apaixonado pelo. Quem já me conhece sabe que eu gosto muito do Apocalipse. Eu já venho estudando já há algum tempo o livro e quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei e mais tem coisa para poder aprender. Mas é fascinante. Eu vou estar vocês vão estar sendo, entre aspas, cobaias de uma nova de uma nova abordagem minha do Apocalipse. Esse é a primeira vez que eu vou fazer uma abordagem completa. É resultado do meu mestrado. Eu fiz um mestrado nessa área do livro do Apocalipse e vocês já vão entender um pouquinho disso aí. Então, é a partir disso aí é que eu tô montando essa, não estou inventando nada no Apocalipse, é apenas uma abordagem sob uma nova perspectiva. Não altera em nada o conteúdo, apenas você faz eu vou estar fazendo a abordagem a partir de uma outra, de uma perspectiva que já vocês vão entender um pouquinho sobre isso aí, beleza? Vão ser 8 encontros, a Sula tinha colocado 12, mas é que 12 tem que ver com os 12 lá do herói, vocês já vão ver e vou mostrar para vocês. Que eu Mas queria eu não vou mais. falar de um por um. Aí vão ser 8 encontros. E aí, se precisar de algum extra depois, a gente pode combinar, não tem problema algum, ok? A gente vai combinando aí no decorrer do. Mas muita coisa também acaba ficando cansativa para todo mundo. E para mim também, agora aqui já são 1h12 da manhã. Então, eu trabalho, estou servindo aqui num colégio na Noruega. Então, fica próximo à capital. Fica uns 40 e poucos quilômetros da capital, Oslo. Lugarzinho bacana. Então, sintam-se convidados, vindo passear por aqui. Podem ficar à vontade. A gente consegue hospedagem 0800 para vocês aqui, beleza? Então, aparecendo por cá, querendo um pouquinho de frio, é só colar com a gente aí. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. É, vamos lá. Vou compartilhar aqui e aí vocês me falam se estão vendo direitinho. Só um segundo. Compartilhar aqui. Vamos lá. Conseguem ver direitinho aí? Só me respondam isso, vocês estão vendo a tela ou não? Sim, sim. Sim, tá Agora perfeito. escreveram uma. Conseguem ver? Ok. Consegue ver minha cara também ou só a tela? A sua cara e a tela. Ok, então tá bom. Senão vocês vão sentir, não ver minha cara, vai ficar muito. Pode ser que se sintam saudades demais. Brincadeiras à parte, vamos, vamos lá. Dragon Begins eu copiei isso aqui na cara dura tem um filme chamado Batman Begins que conta um pouco da história, né, da origem do Batman, entre aspas, né? Aí eu pensei, vamos usar o mesmo para essa série aqui, vamos usar a mesma ideia, né? Que na verdade é entender um pouquinho sobre essa questão. O dragão é uma figura que fascina, né? Então vamos ver um pouquinho dessa figura aí na questão do Apocalipse. Quando a gente pensa no livro do Apocalipse, existem algumas abordagens possíveis. A que eu vou estar usando com vocês aqui é a da jornada do herói. O que que é a jornada do herói? Talvez, mesmo se você não conheça muito sobre a jornada do herói, de alguma maneira ela está presente na sua vida. Ela segue todo filme, série, livros que você lê de um modo geral, ele segue essa ideia. O que que é essa ideia da jornada do herói? Basicamente, quem vai estar
ampliando esse conceito é Joseph Campbell. Ele vai escrever o livro Herói de Mil Faces e ele vai estar por trás lá do Star Wars e outras questões mais que vão fazer muito sucesso. E ele apresenta essa ideia central das histórias de um modo geral, né? Ele, analisando os mitos antigos, ele vê que sempre tem essa ideia. É claro que não é uma receita que todo mundo vai usar o tempo inteiro. Existe às vezes mudança na ordem, um ponto ou outro às vezes não é usado, mas a ideia que você vai ver em todo o filme é mais ou menos assim. Sempre começa o filme, a pessoa está lá no mundo comum dela, aparentemente está tudo tranquilo, até que acontece algum desastre, algum problema, algo que vira o mundo de ponta cabeça, e aí começa todo um processo, né, para a pessoa poder entender o que está acontecendo. Aí vem alguém para poder ajudar, ela passa por conflitos, por dificuldades, tenta levantar, cai, sofre, apanha, briga, vem vilão, surge vilão, vem aliados, pessoas que ajudam. Aí ela começa a encontrar um caminho de volta, ela começa a ter algumas recompensas, e no final dá tudo certo e todos vivem felizes para sempre, né? É mais ou menos assim, essa é a ideia por trás da jornada do herói. E é algo que funciona. Se você quer escrever um livro aí para poder ter sucesso, essa é uma receita básica, ok? Você tem que usar essa, não tem necessariamente, mas a realidade é que quando você vê os melhores filmes, os filmes que mais vendem, que dão mais bilheterias, séries e mesmo propagandas, livros que mais alcançam o público, eles seguem essa ideia de alguém que está numa vidinha sofrida e de repente as coisas mudam, né? E tem todo um processo. Então, basicamente, qual que foi o que que eu fiz? O livro do Apocalipse, como você já deve saber, ele não está estruturado dessa maneira. Ele segue uma ideia ele segue a ideia da época, da maneira como as pessoas escreviam alguns livros, né? Muito comum é a questão do quiasme, entre outras estruturas. Só para você entender um pouquinho mais ou menos a estrutura do livro do Apocalipse, você vai ter essa estrutura quiástica, né? Essa aqui é uma que é de Stefanovic. Existem outros que seguem mais ou menos, mudam a terminologia, mas a ideia é a mesma. Então você tem o livro, ele é escrito e aí você tem a parte inicial e parte final e essas partes vão se completando. Então você tem o prólogo, né? O início, e você tem o epílogo, que é o fim. Você tem as promessas para o vencedor, que está lá no início do Apocalipse, e aí você tem depois o cumprimento das promessas do vencedor, lá no final do livro. Aí você tem a obra de Deus para a salvação da humanidade, aí na letra C, se você está vendo, a obra de Deus pela salvação da humanidade terminada. Então, ali vai começar, aqui ela termina. Aí tem a ira de Deus apresentada com misericórdia, e depois você tem a ira final, lá no capítulo 15, sem misericórdia. Tem a ordem de João para profetizar, e você tem ali a igreja profetizando no tempo do fim, concluindo. E aí você tem no meio o que é o centro, que é o grande conflito entre aí o dragão e o cordeiro. E envolve também a mulher, entre as questões que a gente vai ver. Então, esse aí é o grande centro do livro, tá? Esse conflito é o grande centro do livro. Então, esses dois personagens, eles vão estar o tempo inteiro no livro, vão estar em conflito. Então, qual que foi a minha abordagem? Qual que vai ser a abordagem que eu vou usar com vocês aqui? Eu peguei o livro e eu estruturei ele numa ordem cronológica, onde esses conflitos entre o cordeiro e o dragão, entre a perseguição do dragão contra a mulher, vão acontecendo, que é o que está ali no centro do livro, em Apocalipse capítulo 12. É, Mas antes de a gente começar a ler aqui especificamente, eu sempre gosto antes de ler a Bíblia, fazer uma oração, ok? Então vamos lá. Senhor, fizemos aqui uma introdução rápida e queremos agora pedir que o Senhor fale conosco. A tua palavra não pode ser entendida sem o teu auxílio. Então, por favor, uma vez mais eu te peço, fale com a gente. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Falar em falar, antes de eu ler aqui, se você tiver alguma pergunta, escreva aí no chat ou aqui no grupo do WhatsApp. E aí no final a gente vai ter um momento aí para perguntas e respostas. Então pode ir anotando aí a sua dúvida e a gente vai ter um tempinho depois poder estar respondendo aí, beleza? Então veja só, o centro do livro, que é aqui o grande conflito, ele vai ter a seguinte questão: apareceu no céu um sinal, e aí João, né, algo extraordinário que ele vai ver. Uma mulher, ela está vestida ali de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas, ela está grávida e ela gritava em dor, porque ela estava prestes a dar à luz. Aparece também, João vê, paralelo, né, essas mesmas cenas aparecendo diante dele,
ele vê um enorme dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e ele tinha então sobre as cabeças 7 coroas, e a sua cauda arrastava então e a terça parte das estrelas do céu, e as lança por terra. Então veja, isso aqui está no centro, esse conflito. Um dragão que surge para poder perseguir uma mulher que está grávida. É importante a gente entender que esses personagens, eles são os personagens centrais do livro. É o dragão perseguindo a mulher grávida. E aí o filho dela, a gente vai ver no decorrer, né, que acontece com o filho dela e tudo. Mas essa é a história do Apocalipse, se eu posso dizer assim. É um dragão perseguindo uma mulher que está grávida, que dá à luz um filho, e aí depois esse filho, juntamente com a mulher, vão estar então aí nesse conflito contra o dragão. Quando você começar a entender essa figura ou essa história que João está contando aqui, apesar de João não contar nessa ordem cronológica que eu vou apresentar para vocês, ele conta a história de modo como as pessoas entenderam. Teve um conflito e esse conflito vai se desenrolando até que ele termina. Então, quando a gente consegue entender essa história, fica mais fácil de você compreender todas as partes do Apocalipse. Então, veja, como eu coloquei então dessa estrutura aí da jornada do herói. Então, você vai ter aqui o mundo comum, onde a mulher, então ela vai ser enganada pelo dragão, ela vai perder o reino. E aí, quando ela perde o reino, a vida fica complicada, tudo isso a gente vai ver no decorrer do livro, né? E aí, para poder ajudá-lo, você tem o nascimento do herói na Terra. Então, o herói ele vem de outro mundo. Você percebe que essa ideia ela é muito comum em quase todos os filmes que você vê de super-heróis e tudo. Sempre tem um herói, aqueles que acompanharam aí Smallville, né? Ou Superman. Essa é uma ideia que ela não é tirada do nada. Ela é uma ideia que, inclusive, é uma ideia bíblica, onde você tem um herói que vem de outro mundo para poder ajudar alguém na Terra. Isso é algo que mexe com o ser humano, porque C.S. Lewis ele já dizia, né? Está no nosso DNA esse anseio pelo sobrenatural, esse encontro. Enfim, então você vai ter então a mulher que ela vai ter uma situação complicada, ela vai ser enganada pelo dragão, ela fica numa situação bem complexa. Então, ela vai receber o herói que vai vir na Terra para poder ajudá-la. Nesse processo, o herói é morto. Ele então, futuramente, ele é morto, mas depois ressuscita. Ele sobe de volta para o seu mundo. Ele então vai enviar um auxílio para a mulher para poder atacar o reino do dragão. A mulher então começa a atacar o reino do dragão, mas o dragão ele vai contra-atacar, levantando aliados e tudo. Nesse processo de contra-ataque, a mulher começa a se perder na jornada, mas ela tem os filhos dela, os descendentes dela que permanecem ali, eles não se perdem por completo. Eles vão então receber um novo poder do herói para poder atacar novamente o reino do dragão. Quando ele faz isso, o dragão contra-ataca. Só que dessa vez o herói ele vai socorrer os descendentes da mulher, matar os aliados do dragão, leva esses descendentes para o reino. E aí depois eles retornam à Terra. Esses heróis, os aliados, né, do dragão, são ressuscitados. Eles são então expostos quem eles realmente são. E aí você tem então o final de tudo isso, que é a mulher, ela vai então receber novamente não apenas o reino de volta, mas também o direito de governar todos os outros reinos. Então, essa é a estrutura do livro, não é o livro do Apocalipse, não está estruturado dessa maneira, né? Estou colocando para você aqui dentro dessa estrutura para você entender melhor. Mas basicamente você tem alguém que vai perder o reino e tem todo um processo para a recuperação desse reino, e quando finalmente esse processo chega ao fim, a mulher, que é o personagem central aqui, ela vai então receber de volta não apenas o reino que perdeu, como o direito de governar outros reinos. E a gente vai entender ao longo do nosso estudo exatamente o que que é isso. Então é algo fascinante que você vê aqui. Você vê um processo de alguém que sofre, que recebe auxílio, que passa por dificuldades, mas que no final as coisas vão fluir. Mas até chegar lá, tem todo um processo. Mas vamos entender um pouquinho essas figuras aqui, né? O dragão é uma figura que fascina. Não tem como, né? Você vai, lança filmes aí sobre dragão, a galera gosta, assiste, curte, faz lives sobre isso, falando sobre os poderes disso. É uma figura que ela mexe com o nosso imaginário, porque ela é apresentada como uma figura poderosa. Aliás, quando João descreve aqui no Apocalipse essa figura do dragão, ele levando junto consigo a terça parte das estrelas do céu, ele vai justamente descrever
Às vezes a gente tem que entender que João não está contemplando algo assim que não deixa ele assustado de uma certa maneira. João ele vai interagir, a descrição dele dos eventos, elas são fascinantes. Mas João contempla um dragão que era simplesmente assustador. E ele vai deixar isso bem claro na maneira como ele vai descrever essa questão, porque se ele arrasta a terça parte das estrelas do céu, quer dizer que ele tem um poder gigantesco. Não está falando de um ser que não é imponente. É um ser completamente majestoso de uma certa maneira e que coloca medo. Um ser que inflige medo. Só que ao mesmo tempo ele é colocado como um ser poderoso, mas covarde, porque ele está perseguindo uma mulher grávida e ele quer destruir a criança. Então veja, João está aqui descrevendo, né, as visões que ele está sendo mostrado para ele, algo que não é tão justo acontecendo. E a gente vai entender isso no decorrer do nosso estudo aqui. Mas veja, essa figura do dragão que João usa já era uma figura conhecida na época dele. O dragão ele já fascinava. Hoje ele fascina a galera e muitas pessoas o veem como um ser fantástico, né? Ele é visto como aquele que tem grandes poderes e tudo. Tem filmes e seriados ensinando como você treinar o seu dragão. Não é por acaso isso aí, tá? Porque Satanás ele sabe, né, que se ele conseguir mudar na cabeça das pessoas a ideia sobre o dragão, quando ler o Apocalipse eles vão ter outra visão a respeito disso aí. Mas o fato é, o dragão é uma figura central aqui no livro e ele fascina pelo poder que ele tem, pela maneira como ele é colocado. Mas quem que é o dragão? Ele é apresentado aqui como tendo 7 cabeças. Não vamos falar sobre essas cabeças agora. Vamos deter apenas a figura do dragão. A gente vai entendendo isso à medida que for estudando, a gente vai decifrando essas figuras aí. Mas ele é apresentado aqui um dragão que tinha 7 cabeças. E quem que é esse dragão? A Bíblia, como ela não vai mencionar de modo muito claro, quando João contempla algo que não é mencionado de modo muito claro em outras partes da Bíblia, o anjo sempre vai dizer para ele, ou algum ser vai explicar para ele. Se já foi mencionado isso em outras partes da Bíblia, ele não se detém em falar sobre isso, porque ele subentende que quem conhece a Bíblia já vai saber o que está sendo dito aqui. Então, quem é o dragão, né? Apocalipse 12:9 vai ser dito: o grande dragão foi lançado para fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos, eles então foram lançados para a terra. Então, ele deixa bem claro aqui quem é o dragão. O dragão é Satanás. Então, ele já coloca isso de cara. Essa é a figura central. O dragão aqui, ele representa Satanás. Então, isso já é colocado para que o leitor consiga entender quem que ele está descrevendo. E aí, ao usar a figura do dragão, tem muita coisa em mente. E com relação à mulher, a ideia da figura da mulher ela vai remontar ao Gênesis. Como ela está presente em todo o Antigo Testamento, não vai entrar aqui, entrar em detalhes, poder ficar dizendo, porque já subentende que o leitor de João, né, ele já tinha esses conhecimentos. Mas vamos ver algumas questões aqui. Quando a gente vai lá para o Gênesis, a gente vê claramente aqui Deus dizendo para a serpente. Então veja aqui que o dragão, ele é a antiga serpente, tá? É importante isso aqui. Ele é a antiga serpente. Quando João usa esse termo aqui e é mostrado para ele, ou ele deixa bem claro que o dragão é a antiga serpente, ele está nos remetendo ao Gênesis, onde você vai ter uma menção da serpente pela primeira vez. E veja o diálogo de Cristo com aqui, né, quando há a queda do homem. Veja que Deus vai dizer a serpente. Veja só esse conflito já no Gênesis. Olha que Deus diz para a serpente: você fez isso, no caso ele enganou a mulher. A gente já vamos entendendo esse processo, né? Mas veja, como você fez isso, você será maldita. Eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Então ele vai dizer para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua e você vai dar, né? Vai dar à luz em dores. Então, aqui vai partir essa figura ou essa ideia desse conflito que você vai ver ali, entre o dragão perseguindo uma mulher que está grávida. Veja que há uma menção aqui de um descendente, tá? Da mulher. Aqui já é colocado isso, e lá você vê ela grávida. E no decorrer do livro, da Bíblia, né, no caso, essa figura da mulher ela vai ficando bem clara. Eu coloquei aqui alguns versos, nós não vamos estar lendo esses versos todos aqui, a gente vai ler alguns, outros não.
Mas depois eu vou passar esse PowerPoint aqui para vocês podem ter acesso a ele, não tem problema algum. Então, você pode pegar os versos depois, não precisa, você pode anotar se quiser, mas vou estar passando aí depois para você ter acesso a esses textos. Então, tanto Isaías quanto Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós e outros profetas do Antigo Testamento, eles vão usar essa figura da mulher sempre com uma relação ao povo de Deus. Então, veja, ela começa com a ideia lá entre a serpente enganando a mulher. Só que Deus promete à mulher uma descendência que ela teria filhos, ela daria a vida, mesmo ela tendo trazido sobre si a morte, que ela teria o poder de dar a vida, mas em Gênesis 3,15 deixa bem claro que também sairia um descendente dela. Então a mulher ela vai passar a representar não apenas uma pessoa única, mas todos aqueles que procuram servir a Deus. Então, esse processo ele vai acontecer tanto no Antigo quanto também no Novo Testamento. Lá em 2 Coríntios, Paulo vai falar muito sobre essa figura, né? Efésios também, Paulo vai tornar a dizer um pouquinho sobre isso, onde essa figura da mulher, ela sempre está ligada com o povo de Deus, aqueles que são fiéis a Deus. Então, veja, na- quando ele descreve ali o dragão perseguindo uma mulher, ele está remetendo ao Gênesis, onde você vai ver o dragão, a antiga serpente, se aproximando da primeira do primeiro ser, né, que foi criado, Eva, enganando ela. Então você vê ali aquele primeiro conflito entre a serpente e a mulher. Então esse conflito ele é ampliado e deixa muito claro que esse conflito não era simplesmente entre um animal e uma única pessoa, a mulher ali no caso. Ele representava algo muito maior, que é um conflito entre Satanás e que ele vai se estender para os descendentes da mulher e para um descendente específico. Tá? Tá claro até aqui? Se tiver ficando dúvida, vai anotando aí, que a gente pode ir tirando as dúvidas daqui a pouco. Então vamos resumir aqui tudo que eu falei. Dragão, deixa muito claro, ele representa aqui Satanás. Mulher, ela lembra da figura de Eva, mas ela é ampliado para todos aqueles que tentam ser fiéis a Deus. Então você vê isso sendo dito no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então é uma continuidade, ou seja, o conflito que começa lá no início, com os descendentes de Adão e Eva que tentavam ser fiéis a Deus, ele vai continuar e esse dragão ele vai continuar perseguindo essa galera até o fim. Ele não tem descanso, tá? Ele vai o tempo inteiro fazer de tudo possível e impossível para poder tornar a vida um pouco complicada. Agora, vamos entender um pouquinho mais essa figura do dragão, né? Que é mencionado Satanás. Se você vai para o livro aí de Ezequiel, vamos ler esse texto aqui, é importante a gente ler ele. O livro de Ezequiel, capítulo 28. Eu coloco alguns textos aqui na tela, outros não, que eu quero encorajar você a abrir aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo, né? Pecado também, para que você mesmo possa ver e ler aí também. É importante esse processo. Mas Ezequiel capítulo 28, ele vai descrever um pouquinho mais essa figura do dragão, né? Ou de Satanás. Então, a partir do verso 11, ele vai, na profecia contra Tiro, isso está muito claro. Ele vai dizer aí, né, no verso 12, não vou estar lendo tudo, algumas partes, né? Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aí ele vai descrever uma série de pedras aqui, né? O verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. O verso 15: Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O verso 16: Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Então, quando ele descreve aqui o dragão, uma referência é Satanás, ele descreve que ele é um ser criado por Deus. Isso aqui precisa ficar claro. Quem é o dragão? O dragão é Satanás. Satanás foi criado por quem? Por Deus. Ele foi criado um ser ruim? Não. O texto aqui é bem claro. Perfeito eras. Até porque é o seguinte: imagine que Deus criou um ser imperfeito. Se Deus criou um ser imperfeito, isso demonstra algo a respeito do caráter dele. Então veja, se Deus criou um ser que iria destruir, quer dizer que Deus é pior do que o próprio ser que ele fez. Tá? Essa não é o foco da nossa discussão aqui, né? Com uma discussão que envolve muito mais questões, mas o que nós temos que entender é o seguinte: se Deus criou o mal,
Porque alguns falam, ele criou Satanás, ele criou o mal. Não, ele criou um ser livre. E com a liberdade que ele tinha, ele escolheu fazer as coisas do jeito dele. E aí deu ruim. Por que que deu ruim? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Então, quando aqui vai ver o verso, é interessante essa expressão aqui, na multiplicação do teu comércio. Essa expressão aqui ela é usada para poder, ela lembra, sabe quando alguém vai vendendo as suas coisas de porta em porta, né? É mais ou menos isso que vai descrever aqui na multiplicação do seu comércio. E comércio que era essa mesma palavra usada aqui em outras referências também a proferir mentiras e outros aspectos mais, né? Ele vai começar a vender a ideia dele. E qual que é a ideia dele, né? O verso 17 vai dizer que levou-se o teu coração por causa da sua formosura e se corrompeu. Ou seja, ele se sentiu, e aí se você vai, vamos ler o texto de Isaías aí, vai ajudar a gente a entender um pouquinho isso aí. Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Vamos ver alguns versos aqui. Ele vai dizer aqui do verso 12 até o verso 20, mas vamos ver aqui algumas questões. Olha, qual que é o comércio que esse dragão vai multiplicar? O verso 12 diz o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra. O verso 13: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então veja só, olha que ele tá, a ideia dele aqui diz: Eu subirei o meu trono, eu me assentarei, eu serei. O que que acontece? Há uma mudança. Deus ele é o centro. Mas qual que é a ideia de Satanás aqui? O que que o dragão ele vai ter em mente? Ele vai assim: não, eu quero ser o centro. Eu quero governar, eu quero ter as minhas ideias. Mas para que ele fosse o centro, ele precisava retirar quem estava no centro do centro, porque não tem como ter é, não tem como ter dois centros, né? O que é o centro é o centro. Então, ou você tira alguém dali para você estar, ou você não tem como estar. Então, ele vai começar a vender a ideia de que as coisas não eram tão legais quanto quem estava no centro, no caso Deus. E o ataque dele em especial vai ser a pessoa de Cristo, né? Que é o filho da mulher, que a gente vai entendendo esse processo aqui ao longo dessa trama. Ele vai começar a questionar e dizer o seguinte: não, eu tenho ideias melhores, as coisas que eu faço, elas são melhores, e ele vai vender. Esse comércio é o que ele vai multiplicar. Em princípio, ele não tinha noção de onde ele estava indo. E ele, claro, vai ter oportunidade de ter isso até que há uma guerra, mas você percebe que ele vai tirar Deus do centro e vai se colocar no centro. Só que Deus ele não podia aceitar isso, porque tudo que ele faz é perfeito. Então, se ele sai do centro, tudo que gira ao redor começa a perder equilíbrio, porque não tem mais algo que segura, né? Igual o Sol, no caso, né? Se o Sol de repente vai para o espaço, ele já está no espaço, né? Força, força de expressão aqui, né? Aí, se a gente mandasse o Sol para o espaço além, né? Todos os planetas que estão orbitando ao redor do Sol perderiam a sua, como é que fala? Ficariam ao léu e seriam eventualmente entrariam em colapso, né? Começariam a chocar-se um contra os outros, porque o Sol ele exerce esse poder de equilíbrio, tá? Ele equilibra todo esse processo de rotação, enfim, sem ele não tem como manter nada, tudo vira um caos. Então, mais ou menos que Satanás ele falou o seguinte: não, eu quero ficar no lugar do Sol, né? Eu quero ser o centro e tudo tem que orbitar ao redor de mim. Só que ele é um ser criado, ele não tem condições disso. Deus não poderia alterar as coisas, porque se ele sai do centro, tudo seria destruído. Então ele deixa bem claro para Satanás o seguinte: olha, não tem como eu dar o centro do governo para você e você estar aqui, porque as coisas vão se destruir. Qualquer mudança, ela será corrosiva. Mas ele não vai aceitar essa ideia. Ele disse, não, as coisas têm que ser do meu jeito, porque se for do meu jeito, elas serão melhores. E aí, com isso, ele vai conseguir levar, né, as estrelas, uma referência aos anjos, né, e o Apocalipse deixa isso bem claro aqui. Ele vai conseguir levar uma leva de anjos com ele
nessa ideia de que a ideia dele era melhor. Há uma guerra, como a gente leu aqui, houve então essa batalha, ele foi expulso, e quando ele foi expulso, ele vai então se dirigir para o reino da terra, né? Não necessariamente apenas aqui, mas aqui é que ele vai conseguir esse espaço. Então, o dragão que a gente vê no Apocalipse aqui, as ideias dele não começam aqui na terra, elas começam de antes. Elas vão começar antes mesmo de ter a criação da Terra totalmente, né? É nesse processo todo, exatamente em que momento a gente não tem só como conjecturar. Mas a ideia dele é a seguinte: olha, se for do meu jeito, será melhor. Deus assim não tem como, porque se eu alterar qualquer coisa, eu destruo tudo. Então veja, quando ele chega aqui no reino da Terra, ele vai então se disfarçar por meio da serpente e ele vai chegar para Eva e ele vai justamente usar o mesmo argumento que ele usou lá no céu. Se você for para o capítulo 3 de Gênesis aí, ele vai chegar aqui de maneira bem sutil no verso 1 do capítulo 3 e ele vai chegar a falar o seguinte: olha, Deus disse para você o seguinte: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a sutileza, ele faz uma pergunta. Ao fazer uma pergunta, ele esperava uma resposta. Então, o diálogo, né? E aí, com o diálogo é que é o grande problema. A mulher vai dizer, né, no verso 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz que nós não podemos tocar nele, tá? Porque no dia em que comer ou que tocar, nós vamos morrer. Agora veja o verso 4. Então a serpente disse à mulher. Veja a ideia do conflito aqui que João está apresentando. Serpente e a mulher. Ela vai dizer no verso 4, bem claro o seguinte: é certo que não morrereis. Vocês não vão morrer. Na verdade, no dia em que vocês comerem, vocês terão os olhos abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então ele vai sutilmente dizer o seguinte: por que que vocês vão se contentar em ser quem são, se vocês podem ser como Deus? Se vocês podem ser mais do que vocês são? Existe algo que não foi dito para você, existe algo que não está sendo contado, tem algo escondido aqui, tem algo que você precisa acessar para que você consiga entender melhor. A história não é bem essa. Tem algumas coisas aí que Deus está escondendo de você. E se você pegar isso, as coisas se tornarão melhores. A mesma estratégia que ele usa no céu, ele vai usar aqui. Ele vai dizer o seguinte: olha, Deus está escondendo alguma coisa. Se for do nosso jeito, as coisas vão fluir melhor. Então ele chega aqui para Eva e ele vai dizer a mesma coisa. Vai dizer para a mulher o seguinte: olha, você acha assim mesmo que por causa de um fruto você vai morrer? Deixa de ser, como diria, não, o brasileiro, deixa de ser besta. Morrer por causa de um fruto. Comer um fruto, pá, morre. Para com isso. Na verdade, você está sendo enganada. Tem coisas que você precisa provar para que você então descubra a realidade. E aí, a mulher vai ver, né, no verso 6, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Ela então vai dizer o seguinte: bom, vou pegar o fruto e comer. E ela fez, deu também a Adão, e ele vai comer também do fruto. Então veja, ele vai conseguir colocar na mente da mulher a seguinte ideia: seja você a responsável pelas suas decisões. Por que que você precisa ficar ouvindo o que alguém disse para você que você não deve fazer? Você deve assumir o controle das coisas, porque tem coisas melhores quando você assume o controle. Só que a verdade é que quando eles vão comer do fruto, o resultado foi outro. Eles são expulsos, eles perdem o reino e perderam o controle de si mesmos. A realidade é que eles perdem tanto o controle de si mesmos que, quando aqui Deus chega para poder conversar com eles, ele vai falar com Adão, né? No capítulo 3 aqui, deixa eu ver qual que é o verso. Deus pergunta: Adão, onde você está, né? E aí no verso 10 ele vai dizer: eu ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, eu me escondi. E aí Deus, né? Quem te fez saber que estava nu? Olha o verso 12, o que que Adão vai dizer? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Veja o que acontece com Adão imediatamente após ele resolver assumir o controle das coisas. Ele perde o controle de si mesmo.
Ele passa agora a defender a si mesmo e não mais o bem comum, e não mais defender a existência de um modo geral. Ele defende a si mesmo. Pera, se vamos morrer? Não, Senhor, aqui ó, a culpa é dela. A mulher que o Senhor me deu, implicitamente está dizendo o seguinte: a culpa também pode ser sua. Aí quando ele fala para Eva, Eva vai dizer o seguinte: Senhor, a serpente que o Senhor criou, ela me enganou. Veja, eles já estão agora terceirizando a culpa, e esse é o grande problema do pecado. Entenda, quando a gente usa o termo pecado, a gente tem que entender que essa palavra, ela vem como, ela tem a sua raiz, quer dizer basicamente o seguinte: você errar o alvo, você errar o ponto que você deveria ir. Então, quando Adão e Eva vão errar, se eu posso dizer assim, né, o alvo colocado por Deus para eles, eles simplesmente vão perder tudo. A serpente vem, engana eles, eles perdem o reino, perdem o controle de si mesmos e eles se tornam escravos. Então, você vai ver ao decorrer da Bíblia, vamos ver alguns desses textos aqui rapidamente. Se você vai para o livro de 2 Pedro, lá no livro de 2 Pedro, ele vai deixar isso bem claro, né? 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. Veja o que ele diz aqui com relação a isso. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então veja, o dragão chega aqui para a mulher e fala o seguinte: tenho boas notícias. Você pode ter muito mais do que você tem. Na verdade, ela perdeu tudo. Ela se torna escrava daquele, né, juntamente, claro, com Adão, daquele que a havia conquistado. Então, prometendo liberdade, na verdade, eles ficam agora escravos. Escravos de si mesmos, escravos de Satanás. E a situação é complicada. Se você vai para o livro de João, capítulo 8, verso 34, é importante a gente entender a situação, a nossa situação após a gente tentar assumir o controle das coisas, né? João, capítulo 8, verso 34. Veja o que Jesus vai dizer aqui. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, todo que comete é escravo. Então não existe a. Será. Não, nós somos escravos, nós não temos liberdade. A liberdade se foi. Acabou. Provérbios capítulo 5, verso 22. Veja o que vai dizer aqui também, Provérbios capítulo 5, verso 22. Deixa eu pegar aqui. Provérbios 5, verso 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado ele será detido. Capítulo 7 de Romanos, versos 14 e 15. Romanos, capítulo 7. Eu coloquei aqui apenas alguns textos, tá? Tem muitos outros textos, eu coloquei apenas alguns deles para que você entenda a condição da mulher após o pecado. E quando eu falo da mulher, entenda, estou me referindo a Eva, estou me referindo também a Adão, mas também a descendência toda, né, que envolve a mim e a você. Capítulo 7, versos 14 e 15. Veja o que vai dizer aqui. Ah, porquanto porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, o sim o que detesto. Então veja, a condição nossa após o pecado é a seguinte: nós queríamos estar no centro, aliás, nós ainda queremos, a gente ainda carrega esse DNA maldito, entenda aqui no sentido bíblico da palavra, né? A gente carrega esse DNA maldito desde que Adão e Eva deram ouvidos à serpente, ao dragão. Essa, esse DNA de alguém que quis ficar no centro, de ter o controle das coisas, mas que perdeu o controle completamente de si mesmo. Nós hoje não conseguimos, de fato, preocupar com o outro, nós preocupamos com a gente o tempo inteiro. Podemos até, de uma certa maneira, preocupar com um ou com o outro em algum momento, mas no fundo, a gente está sempre defendendo a nós mesmos. Quando as coisas apertam, o ser humano
sempre tenta defender a si mesmo e colocar a culpa do outro. Ah, a culpa da minha situação é por causa do fulano. Ah, é por causa do meu pai. É por causa da minha mãe. Ah, que aconteceu isso quando eu era criança. Que aconteceu aquilo. É claro que essas coisas elas nos afetam. Não estou dizendo que as coisas que acontecem na nossa vida elas não nos afetam de alguma maneira. Sim, elas afetam. Mas o fato de elas nos afetarem não quer dizer que nós também não somos responsáveis ou que nós não temos a responsabilidade de enfrentar e de mudar isso, claro, não por nós mesmos, mas com o auxílio divino. Mas a realidade é que nós tentamos o tempo inteiro estar no controle das coisas. Nós ainda acreditamos que se fizermos as coisas do nosso jeito, que elas vão ser melhor. A gente ainda tem essa ideia de que, Deus falou para fazer isso aqui, mas se eu fizer assim, eu acho que vai dar mais certo. Se eu fizer dessa maneira aqui, Deus falou aqui, mas eu acho que não vai dar tão errado. Nós ainda temos essa ilusão. Percebe como que mexeu com a gente de tal maneira que nós conseguimos acreditar que se eu fizer do meu jeito, as coisas vão dar certo. Elas não vão dar. Elas vão porque nós somos escravos do pecado, somos escravos de nós mesmos. Nós não temos domínio sobre nós. A menos que Deus vá trabalhando em nós, nós não conseguimos mudar o nosso comportamento. Por nós mesmos nós somos incapazes. E é importante que nós entendamos isso. Se a gente não entende isso, esse ponto, a gente começa a achar que nós somos bonzinhos, que nós estamos sendo, tadinho de mim, eu sou tão bom, não faço nada de errado e olha como as coisas são ruins na minha vida. Para poder pensar um pouquinho e você vai ver que nós não somos bons coisa nenhuma. E precisamos entender que nós somos culpados, sim. Veja só, pensa comigo, a situação do mundo hoje. Nós somos um país, o Ocidente, né, em sua maioria cristão. O Brasil é um país extremamente religioso, cristão. Não me lembro a porcentagem agora, mas quase que a totalidade do país ela é cristã. Mas olha para a realidade do Brasil. Olha para a realidade da Europa. Olha para a realidade nos últimos 100 anos. Quantos milhões de pessoas nós, como cristãos, e aqui nós não podemos nos isentar dessa questão, foi culpa deles. Não, não sei se faríamos diferente. Quantas guerras nós temos causados? Quantas atrocidades têm acontecido no mundo? E todo mundo se chama cristão. Nós nos identificamos como uma sociedade cristã. E muitas vezes nós, como às vezes conhecedores da palavra, a gente pensa assim, mas eu não fiz isso. Mas veja, se o mal tem se espalhado é porque nós não estamos, na verdade, fazendo aquilo que deveríamos fazer, que é pregar o evangelho. Porque se nós estivéssemos pregando o evangelho, e vivendo a seriedade do evangelho e de fato levando o evangelho adiante, quantas vidas não teriam sido salvas ou quantas pessoas não teriam talvez a realidade outra, porque o evangelho teria alcançado pessoas que não teriam feito essas atrocidades. Quando a gente vê na Bíblia as atrocidades acontecendo, é sempre porque o povo de Deus ele se recusa a pregar o evangelho como deveria pregar. Então você vai ver, às vezes, o povo de Israel sofrendo, muitas vezes, porque os povos inimigos estavam atacando eles. Mas estavam atacando eles porque eles tinham sido infiéis em pregar o evangelho. Então, quando nós sofremos hoje como cristãos, é por culpa nossa, porque nós estamos confortáveis demais e não queremos pregar o evangelho, porque precisamos trabalhar, precisamos fazer isso e temos mesmo que trabalhar, fazer tudo, é bíblico. Mas o nosso foco virou construir, fazer, montar, ter. Mas o reino do céu perdeu a prioridade. Por que eu estou chamando a atenção de você para isso aqui? Para que você compreenda a malignidade do pecado. Ele coloca a gente como centro e a gente quer que os outros se lasquem para lá. Como a lição, aqueles que são adventistas, a gente tem o manual de estudo da Bíblia, né? E a gente tem estudado algumas questões e muitas vezes a gente acha que por conhecer um pouquinho mais da Bíblia que eu tenho privilégios. Não, na verdade você tem responsabilidades. Então precisamos entender o seguinte: o pecado fez com que a gente ficasse no centro e a gente tenta tirar Deus o tempo inteiro do centro. Só que quanto mais a gente tira Deus, pior as coisas ficam, não só para nós, mas para todo mundo ao nosso redor.
É inadmissível uma sociedade ocidental que se chama cristã ter tantas atrocidades como se tem. Tem alguma coisa de errado. E não é culpa apenas, mas a culpa é desses que são cristãos falsos. O que que nós estamos fazendo que talvez conheçamos o verdadeiro evangelho? E aí, para a gente caminhar aqui, não apenas você vai, a sociedade, há uma escravidão de si mesmo, né? Nós nos tornamos escravos de nós mesmos, só que nós, vencidos por Satanás, nós nos tornamos escravos dele. Então você vai ver lá desde o início, em Gênesis capítulo 4, ele usando todos aqueles que se colocam do seu lado para poder destruir aqueles que tentam ser fiéis a Deus. Então você já tem isso na figura de Caim e Abel, né? Abel foi fiel a Deus, Caim foi infiel, quis fazer as coisas do jeito dele. Ele falou assim: por que que eu não posso levar dos frutos? Que problema tem? Bom, não teria problema nenhum se Deus não tivesse dito que as coisas eram de outra maneira. Mas eu disse: é esse o caminho, você faz assim. Mas Caim disse: eu quero fazer assim. E aí Deus não aceita, ele fica indignado porque o irmão dele teve o sacrifício aceito, ele vai e mata. Então veja, Satanás vai usar Caim para poder destruir alguém que era fiel a Deus. Então é esse processo que a gente vai ver ali, uma mulher sendo perseguida, né? E ela está em dores, é porque ela tem passado por torturas. Então você vai ver aí, já em Gênesis, né, quando José com seus irmãos ali, né, os filhos de Jacó, briga entre família, perseguição e tudo, Satanás tentando usar um para poder destruir o outro. Aí eles vão para o Egito, Satanás usa o Egito para poder tentar destruí-los. Aí eles saem do Egito, mas não evangelizam os povos vizinhos e não destroem como Deus orientou. Então esses povos vizinhos agora são usados por Satanás para poder destruí-los. Aí eles vão tentando sobreviver a isso, mas acabam falhando novamente. Aí você vem a Síria, acaba com uma parte, em Babilônia acaba com outra. E aí depois vem o Império Romano, enfim. Você percebe que Satanás vem usando todos esses poderes para poder perseguir a mulher, para poder tornar a vida insuportável. Então ele prometeu que eles teriam tudo, e no final nós ficamos sem nada. Incapazes de nos controlar e incapazes também de controlar o mundo. Essa é a realidade que nós nos encontramos. Esse foi o presente que o dragão ele ofereceu. Não temos qualquer esperança. Esperar do ser humano mudança é algo que simplesmente não vai acontecer. É impossível. Então, essa é a realidade. Então, quando você vai aqui, volta àquela figura inicial que eu coloquei para você aqui, você tem, então tem no mundo comum é a mulher ela sendo enganada pelo dragão, ela perde o reino da terra, se torna escrava e ela vai passar então a ser perseguida e a ser torturada. Essa é a realidade desse conflito. O dragão perseguindo a mulher que é apresentado no livro do Apocalipse é justamente isso. Demos ouvido a Satanás, Eva deu ouvidos a Satanás, nós continuamos dando ouvidos, não adianta culpar só Eva, tá? Nós ainda hoje temos coisas em nossa vida que a gente fala assim, eu quero fazer do meu jeito, que eu acho que vai dar certo. Eu acho que nesse quesito aqui as coisas vão funcionar. Não, não vão funcionar. Elas não funcionam. Elas acabam trazendo consequências e todos nós lidamos com consequências das nossas escolhas. É uma realidade. E nós não conseguimos por nós mesmos fazer nada. Então, diante desse quadro onde você tem o ser humano, né? Você tem a mulher completamente incapaz de resistir àquele que a conquistou e completamente incapaz de controlar ela mesma, ela precisava de um auxílio. E é este auxílio que você vai ver então na figura, seguindo aqui essa questão da ideia do jornal do herói, né? Na figura do mentor. É alguém que vai vir e que vai passar a mudar essa realidade. Mas até que ele venha a todo um processo de tortura, a todo um processo de perseguição, e que ele continue de uma certa maneira depois. Mas havia essa necessidade, não tinha outra opção a não ser receber um auxílio externo, porque o ser humano não consegue resolver, ainda até hoje, né? Com toda a tecnologia, a gente só consegue arrumar encrenca. Olha quantas ameaças de guerra a gente tem no momento, quantas atrocidades acontecendo. O negócio vai só piorando, o ser humano não consegue, sempre acaba chegando um momento em que ele parte para a guerra de novo, porque a gente é o centro, né? A gente quer, desde que tirou-se Deus do centro, tudo ao redor virou
um caos. Então, como que acontece esse nascimento do herói? Como que é esse processo de resgate? Como que o livro do Apocalipse apresenta isso? Esse, então, é o tema do nosso próximo encontro. Entender um pouquinho aí esse processo de resgate e de libertar aí uma sociedade completamente escrava de si mesma e de suas vontades. Resumidamente, seria isso aí por hoje. Fiz um geralzão aí, a gente entra nos detalhes a partir da próxima semana. Sula, Elias, tem perguntas? Algo do tipo? Não tem? Como que estão aí as coisas? Olha, eu não tô encontrando nenhuma pergunta. Não sei se alguém ainda quer escrever Quando não alguma tem pergunta. pergunta é porque entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Ô, Cleiton, mas sinceramente eu tinha uma pergunta. Esses dias a gente estava falando com os amigos sobre a guerra que aconteceu no céu entre Satanás, né, e Jesus, e a terça parte é, foi lançada fora, né, pela terra. Essa guerra é literal? Ok. Essa guerra é literal? É Essa é só uma porque a gente boa. estava conversando com os amigos e a gente está assim, não sei dizer, entendeu? Essa é uma ótima pergunta. Mas vamos lá. O que a Bíblia vai dizer é o seguinte: ele vendeu o comércio dele. Então você já vê uma guerra de ideias acontecendo. É um ponto. Mas depois houve batalha no céu. E aí foi expulso. Você vai ver que no Apocalipse aqui, capítulo 15, desculpa, capítulo 12, né? Verso 7, vai dizer que houve peleja no céu. A palavra aqui é para guerra mesmo, ok? Não é algo apenas literal mais. Ela começa numa guerra de ideias, mas ela parte aqui para um aspecto mais real. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E ele foi expulso. Agora veja, por mais que tenha aqui algo literal acontecendo, eles foram forçados a se retirar, é complicado para a gente conseguir entender como que é essa guerra literal. Porque pensa comigo, eles usam armas? Eles têm armas? Ou Miguel, no caso aqui, é uma referência à pessoa de Cristo, ele tem todo o poder. Ele pode simplesmente, com o pensamento dele, travar os anjos e retirá-los do céu. Então nós não temos condições nenhuma de tentar absorver ou de entender como que se deu esse conflito, que se tornou sim um conflito físico, mas o que que eles estavam usando? Se foi um anjo agarrando o outro e jogando para a porta do céu afora. Isso aí vai ficar só na nossa imaginação até que a gente consiga chegar lá e ver isso, né? Ver essas cenas acontecendo, porque elas fogem da nossa capacidade de entender. Porque Deus ele tem todo o poder. Ele não precisaria nem partir para o conflito físico. Simplesmente com um pensamento ele travaria os anjos e retiraria eles do céu. Mas aqui deixa bem claro que os anjos lutaram juntos. Então quer dizer que Deus não usou todo o poder dele. Como foi isso? Sua pergunta vai continuar sem resposta. Ok? Apesar de que é uma guerra de ideias, que ela se torna depois uma guerra também física, tá? Mas como que é isso? Eu acho interessante algo que eu sempre fico pensando. Deus realmente ele tem poder para tudo, Elias, mas tem como falar um pouquinho mais próximo, mais alto? Tá meio longe de melhorou mim. agora? Melhorou? Ok, É um tema interessante como que Deus ele tem poder para tudo, mas ainda assim ele escolhe contar com ajuda ou que tenha pessoas que façam isso para ele, por exemplo. Ele não precisaria de anjos. Por que que Deus precisa de anjos se ele tem todo o poder, né? Então, eu acho que entra também essa ideia de que Deus quer que todo mundo participe em sim. tudo, né? E a gente tem que entender que não foi algo simples. A gente está falando de uma guerra entre amigos. Uhum. Não pensa que, hora que os anjos foram expulsos, que o céu virou e começou a comemorar. Não houve comemoração no céu com relação a isso.
Foi um momento muito tenso que está muito além, às vezes, da nossa capacidade de compreender a profundidade dessa tristeza, porque os anjos tiveram que expulsar os próprios amigos, entende? Então, assim, não foi algo legal de se viver. Eles tiveram que se envolver sim, porque fazia parte dessa decisão deles, por isso Deus permite que eles se envolvem, mas foi um processo muito dolorido, muito tenso, muito sofrimento, porque eles eram amigos, eles haviam compartilhado, sei lá, quanto tempo da eternidade juntos. Então, não foi algo simples assim, que às vezes a gente imagina, um anjo irritado com o outro e dando pontapé daqui e dali, que bom que foram expulsos daqui. Não, a gente está falando de amigos. Então, e está falando de um pai expulsando os filhos de casa. Não foi um E eu acho processo que simples, não foi um processo legal, era, ok? eu acho que Então, era algo novo para todo mundo, né? Que nunca houve uma guerra, teoricamente. Nunca houve discórdia, nunca houve violência, nunca houve morte. Tudo isso acho que é muito novo para todo mundo processar, né? sim, a ideia ela era nova para todo mundo. Tanto é que por isso que Deus, ele precisa permitir que o conflito se estenda, para que houvesse tempo para poder, de fato, entender todos os detalhes, né? Mas isso vai ficando mais claro à medida que a gente for avançando aqui no livro do Apocalipse. Amém. Amém. É isso aí. Então, nosso próximo. Não sei se alguém tem mais algum comentário ou mais alguma pergunta. Agora é o momento. Qualquer coisa também pode escrever lá no nosso grupo durante a semana, estudando. A Wanda colocou aqui, olha, que foi muito esclarecedor. Boa noite. A Aline segue pedindo oração. Todas as pessoas que estão pedindo oração, nós já anotamos os seus pedidos e nós vamos estar intercedendo, tá bom? A Aline também pediu aqui oração pela família e por esse grande conflito, né, espiritual. Que o Senhor siga conduzindo, né, nossos passos aí. E nos vemos na próxima quinta, 8 da noite, com um cachorrinho, Cleiton, ou sem um cachorrinho aí? Eu espero que sem cachorrinho na próxima semana. Não sei como é que esse cachorrinho apareceu aqui. Ele até Estou mudou para de lado lembrar agora, de ele estava de Cusco um e lado, agora está Aslan, do outro. pastor. Peraí, a Nádia falou alguma coisa, foi o quê? Estou para lembrar de Aslan e Cusco. Era do cachorro do Cleiton que É chama verdade. Cusco, Nossa, não lembrava. Tá vendo, Cleiton? Ai, ai. Pobre, Não, coitados. gente, que privilégio ter vocês aqui com a gente, viu? Vamos seguir aí em oração, porque é um tema que não é fácil da gente entender, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo, né? Faz uma oração, Cleiton, para a gente terminar, por favor. Faço sim. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado por nós, por nos permitir estudar a tua palavra. Pedimos que nos ajude a entendermos cada vez mais a importância de deixarmos que o Senhor esteja no centro de todas as coisas, conduzindo a nossa vida, conduzindo os nossos planos, os nossos passos. Às vezes achamos que somos capazes de, por nós mesmos, decidir o que é melhor, mas na verdade é que sempre acaba dando errado. Então, tem misericórdia de nós e nos ajude a entendermos com essa guerra que já vem acontecendo há muito tempo, que as escolhas de deixar, de tirar o Senhor do centro sempre resultam em destruição, em morte e tristeza, para que possamos não fazer o mesmo na nossa vida. Obrigado pela oportunidade e pelo conhecimento que o Senhor nos permite ter. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Tchau, É isso tchau. aí. Muito obrigado pela presença de todos. É. Se você gostou, chama aquela pessoa que você conhece, que você não Verdade, viu por aqui, Andy. relembra semana que vem que vai ter. Manda um Eu acho que todo mundo recadinho. vai sair ganhando de aprender um pouco mais sobre o Apocalipse. É isso aí, Mas, pode É. convidar mais pessoas. Precisa ser um clube do Bolinha, não. Ou da, clube do Bolinha ou da Luluzinha, né? É. É. Então Então tá tá, bom, gente, eu pessoal. vou, Boa noite para todo mundo. eu vou dormir Mas que já amanheceu aqui. Na verdade, nem tanto nessa época do ano. que horas são aí? Agora são 2h09, mas
Essa Eita. época não fica escuro totalmente nunca. É Caramba. Eita. Aí, ó. meio louco. Obrigada, Cleiton. Vai descansar. Obrigada a todo mundo aqui. Tchau, Boa tchau, gente. noite. Boa noite.